Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única. Única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com Egerton Teles, um brinde à vida. Seja bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado. Egerton Teles é fisioterapeuta, especialista em acupuntura e também homeopata. Vamos aprender sobre essas técnicas para a gente ter uma longevidade saudável. Fisioterapia e acupuntura, como é desenvolvido essas duas ciências? Muito bem. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no seu canal, com seus seguidores. E a gente pode falar o seguinte, há um casamento perfeito entre a acupuntura e a fisioterapia. São ciências, uma é ciência oriental, a acupuntura, é uma ciência milenar, mas que ao longo desses anos todos ela se adaptou muito bem à ciência ocidental. E uma das áreas onde ela mais se adaptou foi a área da fisioterapia. Hoje a gente sabe que dentro da área de saúde vários profissionais trabalham com a acupuntura. Então, dentro da fisioterapia, principalmente, ela veio facilitar a recuperação de pacientes, né, nas diversas modalidades de patologia, porque a acupuntura ela tem uma abrangência geral no organismo humano. Ela trabalha o corpo como um todo. Então, nos diversos casos em que a gente tem pacientes que precisam de uma reabilitação, inclusive mais rápida, pacientes que, por exemplo, não podem tomar muita medicação, certo? Anti-inflamatórios, principalmente. Então, a acupuntura ela veio facilitar esse processo, né? Diminuindo as dores, diminuindo o processo inflamatório e tratando principalmente o paciente como um todo, inclusive mentalmente. Para a gente ter uma ideia, a gente foca muito na doença, né? Na doença, exatamente, no corpo em si. No corpo, né? Você tem ali uma dor no ombro, então você foca no ombro, mas aquela dor no ombro, ela pode estar causando diversos incômodos, né? A pessoa, na imobilização, no cuidado que a pessoa tem, ou na tentativa de se recuperar até um pouco mais rápido, em função de trabalho, em função de coisas. E a pessoa desenvolve, por exemplo, ansiedades. Exatamente. Então, a dor, ela pode estar associada à emoção, é isso? Pode, ela pode estar associada ao emocional e o emocional ampliar muito essa dor. Sim. E então a acupuntura, nesse mecanismo, ela vai ajudar muito no controle de determinados neurotransmissores que podem ajudar, né? Porque nós somos uma farmácia interna. E a acupuntura ela vai te proporcionar isso, né? Em pontos específicos, mexer com esse organismo para que ele possa vir a se equilibrar. Né? Se a pessoa tem, digamos assim, ela é indicada para buscar a fisioterapia, que hoje está muito abrangente, como você já colocou. Então, se ela não pode fazer alguma daquelas atividades não indicadas, a acupuntura, ela responde por isso? Ela pode ser substituída, melhor dizendo? Pode, por exemplo. Vamos dar aqui um exemplo bem prático para as pessoas que estão, para o telespectador entender. Eu chego com uma dor no braço muito, muito forte, né? A gente tem uma patologia chamada capsulite adesiva, né? Muito conhecida, que é, na verdade, uma inflamação muito grande da cápsula articular do ombro. Então, essa pessoa ela pode não mover o ombro. Óbvio que, naquele momento, dentro da fisioterapia, nós não podemos muito manipular aquela situação. Sim. Ou se existir a indicação da manipulação, mas muito leve, para ir ganhando um pouco de movimento. Onde a acupuntura entra? Ela entra exatamente aí para minimizar os efeitos da dor e do processo inflamatório. Então, você começa a ganhar um tempo muito bom, ajudando o organismo a desenvolver, né,
essa homeostase que a gente chama, diminuindo ali o processo inflamatório, diminuindo a dor. Fora isso, tem um aspecto muito importante que pouca gente sabe, é que a gente vai trabalhar também outros aspectos. Então, o aspecto emocional, quem está com uma patologia dessa, não está bem-humorado, sente dor, não pode dormir. Qualquer dor tira a gente do prumo, né? Exatamente isso que você falou, tira do alicerce natural da pessoa. E aí existem pontos específicos e linhas de tratamento específicos dentro da acupuntura que a gente pode amenizar isso. O mental, ele é fundamental a nossa mente comanda o nosso corpo. Sim. Então, à medida em que eu coloco essa mente sobre o aspecto da acupuntura também, ela vai ajudar no processo. Então, a gente ganha aí tempo e ganha amplitude de movimento. Agora, quando a gente fala em acupuntura, qualquer pessoa pode se submeter? Porque muita gente tem medo das agulhas, né? Ah, não, eu prefiro fazer o tratamento convencional. Não, doutor, eu não quero que enfie essas agulhas em mim. Tem restrições? Olha, de uma maneira geral, a gente não tem restrição. O que acontece é que existem algumas pessoas que têm, como você bem falou, pavor à agulha. A agulha de acupuntura, só uma informação importante, ela é 10 vezes menor em termos de calibre. Espessura, né? De espessura e calibre do que uma agulha de injeção. Então, ela não possui aquela pontazinha rombuda onde sai o líquido da injeção. Então, ela é praticamente indolor. Óbvio que em alguns locais você sente um pouco mais quando a gente coloca, né, a agulha, mas infinitamente superior a uma injeção, a uma vacina, a um medicamento, né? Então, o medo da agulha, ela começa a ser quebrado aí. Claro que as pessoas têm pavor, né? Tem realmente fobia. Então, as pessoas que têm fobia, a gente tem o devido cuidado, né, na relação terapêutica para deixar essa pessoa à vontade. E quando ela tem o retorno dos benefícios, né? Aí esquece qualquer receio. Pronto. O senhor tem testemunhos de pessoas que se submeteram à acupuntura e disseram, nossa, doutor, antes eu tivesse feito há mais tempo. Existe isso? Existe dezenas de relatos de pacientes que, inclusive, tinham realmente pavor à agulha. Nunca esqueço o caso de um paciente que ele veio ao consultório com a esposa segurando na mão dele, né? Meu Deus do céu, tinha que ser homem. Olha o preconceito aqui, pelo amor de Deus. Nós temos que admitir que as mulheres têm um nível assim, de suportabilidade muito maior. Isso a gente tem que admitir, então. E a esposa pegando na mão e tal. E aí a coisa se desenvolveu tão naturalmente, depois que ele sentiu a primeira inserção da agulha, que ela é feita subcutânea, muitas vezes os pontos são muito superficiais, né? Para ativar ali aquelas terminações nervosas que existem ali e o nosso sistema nervoso central responder. E aí, quando ele falou, mas é só simples, isso? É só isso. Solte minha mão, vai embora. De outras vezes já não foi preciso, né? Bom, você falou aqui da questão das dores, né? Principalmente, né, nessa parte aqui. A gente sabe que com a longevidade aparecem as dores, elas se acentuam em alguns casos. Nem todo velho tem dor, é bom deixar isso muito claro. Então, no próximo bloco, eu gostaria que você falasse de como a acupuntura pode aliviar essas dores na longevidade e também falarmos um pouco sobre a homeopatia, pode ser? Claro, com certeza. Seguindo aqui o nosso cafezinho, Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor,
ensinando e aprendendo. De volta aqui com o Viver Mais, com o Egerton Teles, esse fisioterapeuta que também é acupunturista e também especialista na questão da homeopatia. Vamos definir o que é a homeopatia primeiro, para eu conseguir aqui elaborar umas questões. Pronto. A homeopatia é uma ciência que ela trabalha principalmente com a diluição dos medicamentos. Então, é uma área desenvolvida por um alemão, o Hahnemann, no século XIX, e ele descobriu que, principalmente, que as substâncias, quando elas eram diluídas, elas aumentam a potencialidade nos tratamentos, ela aumenta a potencialidade dos efeitos. Então, por exemplo, os nossos medicamentos alopáticos, que a gente ingere, eles têm uma alta concentração da substância mãe. Já a homeopatia é o contrário. Você chega a ter remédios homeopáticos onde você não encontra a substância matriz ou a substância mãe. Mas como? Então, como é que isso processa? A ciência ainda não alcançou, na sua totalidade, digamos assim, esses mecanismos, mas já há muitos estudos científicos que mostram, principalmente, primeiro, que ela tem um efeito, e ela tem um impacto sobre o organismo. A substância, ela deixa uma impressão, é como se ela tirasse uma fotografia naquele diluente, e os seus princípios, ou seja, os seus princípios ativos que agiriam no organismo, eles continuam agindo por uma força, digamos assim, vamos chamar aqui de eletromagnética, ou uma força, ou uma impressão na memória da água, que é outra coisa bastante estudada, mas o fato é que ela realmente imprime aquele seu carimbo da substância mãe, tendo os efeitos necessários no corpo. Qual é a grande vantagem da homeopatia? Da homeopatia, principalmente porque ela não vai trazer os efeitos inconvenientes que algumas vezes os nossos Você toma remédio para uma coisa e acaba que esse medicamento afeta outra questão. Outra questão. Né? Qualquer medicamento, ele vai passar principalmente pelo nosso sistema hepático, pelo fígado e pelo rim. E muitos deles, principalmente os anti-inflamatórios, em determinadas pessoas que são mais sensíveis, causam efeitos, às vezes, indesejados. O que eu escuto muito, essa questão da homeopatia, é que o efeito ele é mais lento. Aí a pessoa, não, eu quero logo me livrar dessa dor e não tenho paciência, não é? Olha, isso também é até um mito. É mito? Porque assim, você pode não perceber. O que acontece é que às vezes a pessoa não percebe o efeito, mas ele já começa a acontecer nas primeiras gotas. É claro que isso por exemplo, eu tenho um processo inflamatório, vamos citar exemplos, Eu tenho uma apendicite aguda, certo? Inicialmente, eu não vou tratar com a homeopatia, é um exemplo. Eu posso tratar, mas de início, lógico que aí, no caso, os anti-inflamatórios ou outras medicações correlatas, elas vão agir mais rápido naquele processo que poderia se agravar. Então, nesse caso, a homeopatia entraria aí também para um tratamento mais longo, certo? Mas os efeitos que a homeopatia provoca, eles vão ser um efeito rápido também, porém não perceptível, às vezes, para a própria pessoa e para o próprio organismo. Entendi, certo? E muitas vezes, já nas primeiras semanas ou nos primeiros dias, a pessoa também já começa a perceber. Então, vamos voltar aí para a acupuntura, os benefícios da acupuntura para as dores que são, digamos assim, mais comuns com a passagem do tempo, né? A acupuntura, ela é indicada para pessoas já mais longevas, alivia que dores, a famosa dores nas costas, que é muito comum aqui, nas pernas. Enfim, eu quero os benefícios da acupuntura para a gente viver mais e de forma saudável. Pronto. E, em primeiro lugar, ela vai agir muito na questão mental, porque é normal que a longevidade, ela nos traz algumas coisas que temos que... É um processo natural, normal, e a gente envelhecer com qualidade, esse é o nosso objetivo. Claro, né? claro. A gente viver muito, mas viver com qualidade.
E a acupuntura, ela vai, em primeiro lugar, ela vai proporcionar um equilíbrio em neurotransmissores, que são substâncias secretadas pelos neurônios, em que com a longevidade a gente vai perdendo, né? Vamos citar aqui um exemplo de uma substância chamada, muito conhecido, o GABA, né? O que é GABA? Que é um aminoácido que ele vai controlar a excitabilidade do cérebro. Então, por exemplo, quando Para a memória? ele vai afetar a memória, Sim. né? Esse é um dos neurotransmissores, mas nós temos serotoninas, temos outros neurotransmissores que são responsáveis por determinados tipos de equilíbrio. Então, quando a gente vai envelhecendo, ou a gente tem naturalmente um decréscimo, ou em determinadas substâncias, um acréscimo, uma produção maior, né? Mas em geral a gente tem uma produção menor, e aí nós vamos ficando mais ansiosos, vamos ficando muitas vezes mais nervosos, vamos ficando mais impacientes, mais intolerantes. E a acupuntura, ela vem fazer esse equilíbrio mental. Né? Para não ser um velho chato, ansioso, reclamão. Pronto, exatamente. É bom a acupuntura. Excelente. E um outro aspecto é o seguinte, todos nós, de uma maneira geral, ao envelhecermos, nós vamos perdendo cartilagens entre os ossos. Então, a chamada osteoporose, mais artrose. Artrose. E também a osteoporose, né? Sim. A osteoporose que vai ser a desmineração. A artrose é que engrossa, assim, fica... Pode né? ser a origem disso, mas dói as articulações porque a gente vai perdendo isso. É um processo natural. A gente pode retardar um pouco com exercício físico, isso, né? Boa alimentação, boa atividade, né? Controlar bem o não álcool, fumar, não beber, contato com a natureza, sociabilidade. Perfeito. Então, a acupuntura é bom para a artrose? Ela vai ajudando a controlar isso, e principalmente naqueles estágios avançados, porque existem pessoas com uma predisposição maior. Então, você tem a articulação, e a articulação, então, ela vai criar aquele atrito, né? Na linguagem popular, ela vai ficar como se fosse osso com osso. Sim. E aquele osso, ele tem inervação, então vai gerar dor. Então, são dores no joelho, são dores nos ombros, são dores na coluna. A famosa artrose, né? Sim. E aí você vai tendo esse desgaste, né, entre os discos intervertebrais. E a acupuntura, ela vai ajudar, e muitas pessoas inflamam isso, né? E criam depois patologias posteriores a isso. Então, a acupuntura, ela vai ajudar a minimizar essa dor, o processo inflamatório, e você ter uma qualidade melhor na articulação. A acupuntura pode amenizar esses efeitos. Muitos os efeitos. A homeopatia também? A homeopatia também. Também? Todas as patologias, elas podem se encaixar na homeopatia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa sociedade, que é o momento pós-pandemia, de pessoas muito ansiosas, né? Também. E teve a questão da chikungunya, chikungunya. Dengue também deixa muitas dores. Muitas dores, exatamente. Então, no lugar de tomar aquela medicação que vai ocasionar outros problemas, principalmente nos órgãos que você colocou, rins e fígado, o ideal para quem sente dores é buscar a acupuntura, a homeopatia, a fisioterapia, uma trilogia perfeita? Perfeita. Quanto mais natural, é claro que há ponderações. Então, existem pacientes que precisam dos remédios tradicionais, a alopatia, mas esses remédios hoje, até pelos especialistas, são muito bem controlados. Mesmo tomando esses remédios, ela pode entrar com a homeopatia e pode entrar com a acupuntura. Então, cada caso pode ser analisado. A acupuntura, ela entra como vamos dizer assim, um tratamento muito, muito interessante, muito importante também, né? Ressaltando que, claro, existem casos onde a medicação alopática é necessária, Sim. Mas mesmo nesses casos, o tempo de uso dela pode ser reduzido pelo especialista, e a acupuntura entra ajudando muito ao controle dessa dor, ao desconforto, à ansiedade, e juntamente com a homeopatia. Você falou aí ansiedade, esse é uma questão extremamente pertinente nessa nossa sociedade, Isso. não é? Então, o que sinaliza o momento de buscar um profissional como você, Egerto? O que sinaliza? Olha, eu vou então fazer acupuntura, eu vou para a homeopatia. Que orientação você daria? Olha, eu diria que quando esses sintomas passam a te incomodar a ponto
de você não realizar mais ou de forma efetiva as suas tarefas, quando isso impacta no teu sono, quando isso te impacta no relacionamento com as pessoas, quando você vê que o seu temperamento está mudando e que aquela dor ela passa a ser, ou ela passa a ser, não vou dizer incapacitante, porque aí já é um estágio muito avançado. Intolerante, mas digamos. intolerante, exatamente. Então é hora de você buscar ajuda. Eu já ouvi muitos testemunhos dessa questão que a acupuntura amenizou a questão, ajudou na questão da insônia. Então, se você não está dormindo bem, uma das alternativas é evitar remédios, né? Exatamente. Aí gera uma dependência. Isso. A acupuntura ela é muito efetiva nisso, né? Então, antes de você buscar uma dependência ou algum outro, né, ou algum outro tipo de medicamento, você pode se submeter a sessões de acupuntura. Isso vai te ajudar muito. Existem casos de alto grau de insônia em que nós fazemos tratamentos paralelos. Mesmo a pessoa tomando a medicação recomendada pelo profissional médico, ela pode entrar com a acupuntura. Isso ajuda demais ao tratamento, até mesmo os efeitos da alopatia, do remédio, sim, né, sim. tradicional. E a ponto de se reduzir. Já tive vários casos, né, de haver redução desses medicamentos. Que a pessoa tomava a alopatia, foi para a acupuntura e isso ajudou tanto que amenizou. Que amenizou. Agora a gente tem que buscar, é possível fazer assim um atendimento preventivo, mesmo que eu não tenha insônia, não tenha enxaqueca, mas eu quero evitar que isso aconteça. Também se pode se submeter a sessões de acupuntura? Com certeza. Aliás, na China, a acupuntura ela é extremamente preventiva. Toda a medicina chinesa ela é preventiva. Ah, e a gente só procura quando está já na... Exatamente. Aí bota a culpa na acupuntura. Não, eu fui, não deu resultado, porque já está Exatamente. num estágio que não Nós dá para não fazer temos essa muito. cultura, né? Uhum. Até mesmo coisas essenciais, como a revisão, por exemplo, dos nossos carros, a gente faz às vezes quase que obrigado. Tem gente que nem faz. Então imagina o corpo, né? Então eles tratam na China desde a infância, isso já é preventivo, entendeu? Então de forma preventiva você pode inclusive fazer sessões semanais. Isso é benéfico. Muito benéfico. Não precisa estar doente, não precisa estar doente. Prevenção. A manutenção da saúde. Olha né? isso, que interessante. Então, vamos lá buscar a homeopatia, a acupuntura, porque as pessoas associam muito as dores. Não, isso é da velhice, é porque eu estou ficando velha. Outro dia, uma amiga minha de 75 anos, não, eu estou passando mal, não posso comer mais muita coisa porque eu estou velha. Não é bem assim, não né? Não é bem assim, não é bem assim. Não é bem assim, tem que repensar, ressignificar esse sentido da velhice, isso. né? E o exemplo disso, Ian, é que a nossa, vamos dizer assim, a nossa longevidade, ela vem ficando cada dia maior graças a tudo isso. Daqui 25 anos, seremos 33 milhões de pessoas 60 a mais. Então, vamos chegar nessas estatísticas de bem com a vida. De bem com a vida, com a qualidade de vida. E isso começa principalmente, outro ponto importantíssimo, é com as nossas emoções. Saber lidar Saber com lidar isso. a nossa mente, aquilo que a gente guarda como emoção, é muito importante e tem um impacto direto na nossa fisiologia. O corpo fala. O corpo fala. Doutor Gerton, já estamos aqui na reta final. Você está nas redes sociais? Sim, Como sim. é que ele acha lá? Um nome meio difícil, né? Só tem ele. É Gerton? É Gerton Teles. Tudo junto, né? Tudo junto. Gerton Teles. Você vai me encontrar no Facebook e vai me encontrar no Instagram. Pronto, tem alguma dúvida? Tira lá com ele. Segue também Ian Gomes, jornalista, no Instagram. Nós temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se inscreva, porque terminou aqui. Os meninos já colocam o programa lá no nosso canal. Você assiste, compartilha. E repensa aí para ter uma longevidade saudável. Existem muitas alternativas. Muitas a acupuntura, a homeopatia e a fisioterapia, um tripé para a gente viver mais. Uma alegria ter você aqui, muito obrigada. O prazer foi meu, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa e pela sua interação com temas tão importantes da ciência. A gente que agradece e aproveitar para agradecer também ao espaço que nos cedeu esse café gostoso aqui no Bistrô Petit Surprise. Um brinde à vida e até o nosso próximo encontro. Combinado?
Apoio Cultural. Um lugar que dá vida às ideias, impulsiona a criatividade, acolhe com natureza. Um lugar que hospeda o futuro em salas de aula e laboratórios de ponta. Unifor, única universidade particular do Ceará e a melhor do Norte e Nordeste, onde cada dia é uma oportunidade para você se transformar na sua melhor versão, pessoal e profissional. Aqui você faz a sua história. Aqui é Unifor, ensinando e aprendendo.